Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi, para poder trazer a você algumas das principais informações, notícias que a gente traz para você aqui no Grupo Folha de Comunicação. Participe conosco enviando seu comentário para o 999715300, que a gente vai ter o maior prazer de ler a sua mensagem, ler a sua sugestão de matéria ou de entrevista aqui. Hoje a gente tem informações sobre a vacinação contra a Covid. Olha só, a pandemia já acabou, mas a gente vai ter o reforço da vacinação contra a Covid. Já já a gente fala sobre isso, notícias de saúde. Tem também um homem que confessou ter matado o amigo e você já vai ver já qual é o detalhe surpreendente desse assunto, né? E a aposta milionária aí da Loto Fácil e muito mais aqui no nosso podcast. A gente começa hoje com a Dina Vieira, editora-chefe do nosso jornal, vai falar pra gente, a princípio, Dina, sobre as ações de intensificação da vacinação contra a Covid-19 e também contra o vírus influenza aqui em Boa Vista. O que a gente tem de novidade sobre isso? A Prefeitura hoje divulgou, que até o dia 15 de dezembro agora, todas as unidades básicas de saúde vão estar aí, reforçando a campanha de imunização da Covid-19 e da influenza, né? Uhum. Então, aí o público-alvo da campanha contra a influenza abrange crianças menores de 6 anos, gestantes, idosos, puérperas, povos indígenas, profissionais de saúde, pessoas com doenças crônicas e também os privados de liberdade. Então, todas essas pessoas aí já podem ir até os postos de saúde, que está aí sendo disponibilizado todas essas duas vacinas, que foi lançado em novembro, uhum. E agora a Prefeitura resolveu intensificar aí essa campanha devido ao aumento, de casos de doenças respiratórias nos últimos dias. Pois é, né? Quem diria a Covid-19, inclusive a gente chegou um dia desse noticiar que aqui em Roraima teve uma escola que suspendeu as aulas por conta de vários 19 casos, 19 casos de Covid-19. Realmente de se esperar que a gente possa ter uma atitude mais de preocupação quanto a essa doença. Manter, esse cuidado, né? Esse cuidado, até porque, a gente viu que diminuiu, os sintomas estão mais leves, então é importante, que depois, a gente viu que foi depois da vacina, então é importante Exato. a gente manter, para que a gente continue aí passando por esse vírus, de uma maneira mais tranquila. Até então, eu acho que eu nunca peguei Covid, a não ser que eu tenha pego, mas assintomático e pelo menos, até onde eu sei, passei ileso aí por essa pandemia. Mas, claro, entendo perfeitamente a dimensão que foi essa crise sanitária que a gente teve no mundo. Vamos falar também, Dina, sobre um caso chocante em que um homem confessou a polícia ter matado o próprio amigo e o amigo era um cadeirante. Jogou ele, inclusive, numa fossa. Que história impressionante é essa, hein? Isso, a gente tinha noticiado, no dia 4, foi o dia que foi encontrado aí o corpo, dele. Foi lá no bairro, lá no João de Barro, uhum. E aí não se sabia ainda o que tinha acontecido. E hoje, a Polícia Civil divulgou que prendeu, o principal suspeito, que inclusive ele teria confessado. Ele é um autônomo de 32 anos e ele disse que o rapaz era um amigo dele e que há 15 dias ele teria ido morar na casa dele, uhum. Ele só disse que conhecia o rapaz como Felipe, então ele não sabe o sobrenome, não sabe se esse realmente é o nome, dele, e que eles teriam tido uma briga por conta de uma mulher, uhum. E aí isso teria levado ele a matar o amigo, o cadeirante, e ele pegou, e jogou o corpo dele dentro da fossa, da residência. Ele teria jogado um travesseiro primeiro, uhum. E aí ele teria jogado. Então, e isso não foi recente, O corpo já só foi descoberto porque já estava, com mau odor, cheiro, mau cheiro. E aí foi quando, procuraram e acharam. Mas ainda tinha marcas de sangue no local. Foi no final de novembro, que ele teria matado aí uhum. o amigo. E ele disse que a cadeira de rodas ele jogou, em um terreno baldio por lá. E agora ele vai ser, indiciado por esse crime.
Caramba, A que gente história. teve a informação de que o corpo ainda não foi identificado no IML, inclusive o IML está solicitando, né, a presença de alguém, porque eles não conseguiram retirar as impressões digitais, porque o corpo estava muito, Sim, sim. né, em decomposição. Jesus amado. E aí as informações que ele deram que era um cadeirante que ele usava uma sonda, né, uma sonda para urina, Sim. né? Então, se você conhece alguém, né, que tem essas características, né, importante ir no IML para poder fazer esse reconhecimento aí. Caramba, que história chocante, né? Imagine assim, uma confissão surpreendente, e quem tem um amigo desse, né? Pra que inimigo, né? Pra que inimigo. Quem diria? Tá bom, Dina, obrigado aí pelas informações, até a próxima aqui no nosso podcast. Até a próxima. Vamos seguir aqui o nosso papo de redação. Hoje a gente ficou surpreso, porque por mais que a gente tente testar a nossa sorte, por incrível que pareça, ela acontece, né? E foi o que um apostador ou uma apostadora aqui de Boa Vista fez, tentou a sorte na loteria São Francisco, aqui no bairro em que a Folha está, né? E conseguiu ganhar o prêmio máximo da Loto Fácil. Essa pessoa não, claro, a política da Caixa Econômica Federal não é divulgar o nome das pessoas, até para evitar qualquer tipo de situação, né? A gente inclusive já viu casos chocantes em que pessoas que ganharam na loteria e foram mortas por conta de disputa de dinheiro, de herança e tudo mais. Então, essas situações que justificam muitas das vezes as políticas que as loterias elas adotam, né, para poder proteger os apostadores. E uma aposta de Boa Vista foi uma das 3 vencedoras do concurso de número 2971 da Loto Fácil. E o prêmio, que você me pergunte, o prêmio que cada um vai receber, cada um desses 3 apostadores vai receber aí a quantia de R$4.202.000. E essa aposta daqui de Boa Vista foi uma aposta simples, né? E aí, assim, vale ressaltar que na Loto Fácil, para a pessoa poder ganhar o prêmio máximo, ela precisa colocar de 15 a 20 dezenas das 25 possíveis, e aí no mínimo 15, então você já consegue ganhar o prêmio máximo, né? Se você acertar a partir de 11, você consegue ganhar prêmios menores, evidentemente, mas a partir de 15 você consegue ganhar o prêmio máximo do concurso em questão. Então a aposta de Boa Vista foi uma aposta simples, ela só colocou na verdade 2 números mínimos a mais, foram 17 números, né? A Caixa Econômica aí revelou os números ontem através de sorteio, e os números para você que também aposta na Loto Fácil e porventura ainda não está por dentro, vai que você é o ganhador, a gente não sabe, né, gente? Vai que você é o ganhador e você não sabe. Olha só, o número é o 01 02 04 05 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 e 25. Essas foram as dezenas que foram sorteadas. Também ganhou aí apostador ou apostadora de São Paulo e São Sebastião. Pois é, quem diria, hein? Passar o final do ano com mais 4 milhões de reais aí na conta é pedir para não trabalhar mais, hein? Eu não sei nem qual seria a minha reação se eu tivesse que ganhar um prêmio desse. Vamos falar também, gente, de política, porque o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser o novo Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral Eleitoral interino, Paulo Gonet, pediu a cassação do vereador de Boa Vista, Adjalma Gonçalves, por suposta infidelidade partidária. O parecer favorável ao recurso do Partido Republicanos ainda será analisado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Para Paulo Gonet, o parlamentar não comprovou sua justa desfiliação do Republicanos por suposta perseguição do senador Messias de Jesus, enquanto presidente da sigla, acusado de influenciar a exoneração de Adjalma Gonçalves da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima e de impedi-lo de se candidatar a deputado estadual pelo partido em 2022. E aí, no parecer, Paulo Gonet entendeu que as provas não apontaram perseguição do senador e, em consonância com Republicanos, o procurador diz que os testemunhos a favor do vereador são indiretos em relação a essa
demissão da CAE. O procurador argumenta, com base em entendimento do TSE, que a corte não aceita depoimentos indiretos. Além disso, Gonê enfatizou que as testemunhas de Adjalma são próximas do vereador. A gente procurou Adjalma Gonçalves, que revelou o trecho de sua defesa a ser protocolada ao TSE, na qual pede a análise de imparcialidade de Paulo Gonê, devido ao encontro do Procurador-Geral Eleitoral interino com Messias em 30 de outubro de 2023, em meio à campanha de Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Os advogados de Adjalma Gonçalves defendem que essa reunião poderia ser interpretada como um fator que influencia a neutralidade do parecer emitido. Messias de Jesus, por meio de sua assessoria, negou ter tratado assuntos partidários com Paulo Gonê e afirmou que é praxe os senadores receberem indicados a cargos que demandam avaliação do Senado para que apresentem seus currículos e mostrem suas aptidões. Ele, que é membro da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é responsável pelas sabatinas dos procuradores, dos candidatos à PGR, né? O senador Messias falou ainda que recebe a todos e se concentra na análise da trajetória do indicado. Além disso, a assessoria do senador enviou os pareceres do Ministério Público Eleitoral de Roraima e da Procuradoria-Geral Eleitoral para a nossa reportagem, além de uma análise comparativa para comprovar a convergência do posicionamento dos procuradores, tanto de Roraima quanto o geral, sobre as alegações dele, do partido dele, de perseguição, as provas testemunhais indiretas e a conclusão dos documentos. Só para você se situar nessa história toda, no ano passado, Adjalma Gonçalves deixou os Republicanos para disputar a eleição pelo PROS. Em março de 2023, Gonçalves assumiu a vaga do então vereador Gabriel Mota, né? Então ele tinha sido... ficou como suplente em 2020 e aí em 2023 assumiu a vaga do então vereador Gabriel Mota, que renunciou para assumir a vaga de Jonathan Jesus, que por sua vez virou ministro do Tribunal de Contas da União. O partido Republicanos então pediu ao Tribunal Regional Eleitoral de Roraima a cassação de Adjalma Gonçalves, que recebeu em 2020 2.047 votos, acusou Adjalma de ser infiel aos Republicanos e alegou que a vaga pertence à agremiação partidária e não ao candidato. Em setembro de 2023, o TRE manteve por 4-3 o mandato do vereador. O Republicanos recorreu ao TSE, ao qual alegou que a demissão de Adjalma Gonçalves da CAE não teve relação com a atividade partidária. Reiterou ainda que a vaga é do partido e defendeu que o depoimento das testemunhas que sustentam a defesa do vereador não demonstrou, né, que elas presenciaram diretamente supostos atos de perseguição. Então, com essas notícias, a gente encerra o papo de redação de hoje aqui na Rádio Folha FM 100.3, no canal da Folha BV no YouTube e também no portal folhabv.com.br. Continue seguindo as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter, como @FolhaBV. O nosso YouTube é o @TVFolhaBV. A minha rede social, @LucasLuquezzi, LUCKEZE, para você poder interagir comigo, enviar sua sugestão de matéria, suas críticas construtivas, por favor, pelo amor de Deus. Eu sei que o pessoal às vezes pode não gostar dos nossos comentários aqui, mas a gente é humano, a gente tem que seguir evoluindo aqui na nossa vida, na nossa carreira jornalística, e a sua opinião é muito importante para poder a gente nos tornarmos seres humanos melhores e também jornalistas melhores. Então, muito obrigado aí pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Enfim, até amanhã, se Deus quiser.